O programa Câmara em Debate está de volta e dessa vez para um debate que interessa a toda a sociedade. Engana-se quem acredita que a pauta envolvendo o universo das mulheres, a violência sofrida pelas mulheres, é só um problema delas. Não, ele é um problema da sociedade. E é isso que a gente vai debater hoje no Câmara em Debate com a vereadora Olívia Tenório, do MDB, que já esteve aqui outras vezes, e hoje traz a Anne Fidelis, ela que é presidente da AMADA, a Associação das Mulheres Advogadas. Acertei? Isso mesmo. Então, seja bem-vinda, de Alagoas, né, para fechar o AMADA. Olívia, você provocou um debate dentro dessa temática envolvendo o Agosto Lilás, no plenário da Câmara de Vereadores, onde o foco foi a estrutura de atendimento, mas, acima de tudo, a estrutura de acolhimento. Essa pauta continua sendo uma das suas bandeiras importantes aqui na casa, mas tem muito a avançar ainda na sua avaliação? Com certeza, Marcos. A gente sabe que tem avançado. Acredito que quanto mais mulheres falam sobre isso, mais mulheres têm coragem de falar o que aconteceu no passado, ou de denunciar o que está acontecendo agora, ou até mesmo de sair dessa situação que a gente sabe que é muito difícil, a gente sabe que é um avanço. Porque todos esses passos são passos muito difíceis, são passos que exigem muita coragem e que exigem também uma rede de apoio muito grande. Então, a gente sabe que está avançando. A gente sabe que quando a gente olha para uma realidade de 50 anos atrás, era inimaginável a gente estar aqui hoje falando sobre isso, a gente falar sobre salvar mulheres. Era algo realmente que parecia inatingível. Então, eu sei que a gente está avançando, a gente tem leis maravilhosas, mas a gente precisa avançar ainda mais. Quando a gente olha os números de feminicídios mesmo, Alagoas ainda está, né, Anis vai poder falar melhor do que eu, mas Alagoas ainda está como, salvo engano, a segunda capital do Nordeste em casos de feminicídio. A gente sabe que ainda precisa fazer muito para combater isso. Porque o feminicídio não começa no momento ali que um tiro foi disparado, que facadas foram acertadas em uma mulher. Ele começa lá embaixo, começa no xingamento, começa no dedo na cara. Então, se a gente deixou chegar nesse momento, significa que a política está falhando em algum momento. Então, sim, a gente tem alguns avanços, mas a gente precisa avançar ainda mais, a gente precisa avançar ainda mais. E é por isso que é tão importante ter momentos como a audiência pública, porque é o momento onde nós podemos mostrar o que é que está à disposição da população, mostrar o que é que está sendo feito, não apenas o legislativo, não apenas as leis que a gente aprovou aqui na Câmara, mas também de outras organizações, seja da Prefeitura como Poder Executivo, seja de ONGs, seja da OAB, seja do Poder Judiciário, enfim, de outros poderes, né? Seja mostrar esses serviços, mas principalmente de ouvir a população, de saber se os serviços chegaram ou não até eles, de saber por que não chegou, ou de se chegou, por que não foi tão eficiente, para a gente entender ali onde que a gente está falhando, para poder consertar e fazer ser algo mais efetivo. Por isso que foi um momento tão importante e por isso que momentos como esse precisam ser cada vez mais comuns, cada vez mais propagados, para que a gente consiga chegar em todas as pessoas e realmente solucionar esse problema. Que é o mais complexo, né? E, Anne, como é que a AMADA, né, ela entra nessa discussão, em que recorte, né, a AMADA atua também nessa defesa tão importante que é a defesa das mulheres aqui em Alagoas? Primeiro, obrigada pelo convite e, como a vereadora Olívia falou, trazer luz, visibilidade para esse tema também é uma forma de enfrentamento, porque se tem uma violência que precisa de visibilidade para que ela deixe de ser normalizada, é a violência contra as mulheres e contra os grupos vulneráveis. Então, Agosto Lilás, audiências públicas, e é importante dizer como é importante mulheres na política. E é importante dizer que o quanto isso se comunica até mesmo com a violência, porque, como ela disse, a violência contra a mulher também é feita por processos e camadas. E essas camadas, as mais profundas, estão associadas à nossa invisibilidade, à subrepresentação política, à
publicidade, o machismo recreativo, a partir do momento em que as mulheres são desqualificadas por serem mulheres, e nesse lugar está a Amada. A Amada ela surgiu a partir de um grupo de mulheres que passaram a problematizar, inicialmente, a ausência de mulheres nos espaços de poder. Inclusive, aqui na Câmara mesmo, é importante dizer que a ausência de mulheres neste lugar também é sintomático, considerando que nós somos a maior parte da população, mas somos a minoria nos espaços de poder. E falar sobre isso também é falar sobre violência. A violência é aquela tipificada na lei, né, que nós falamos, a Lei Maria da Penha, nesse agosto lilás, mas todas as outras formas de violência ainda mais invisibilizadas, inclusive a subrepresentação, esse silenciamento, a interrupção, o descrédito da sua fala, achar que aquele lugar não pertence a uma mulher ou que a forma feminina, enfim, não pertence a determinados espaços que historicamente sempre foram ocupados por homens. E nós, enquanto coletivo Advogadas de Alagoas, no ano passado, tivemos um empenho muito forte para que nós tivéssemos a paridade na formação da lista sextupla da OAB, para que nós pudéssemos, no Tribunal de Justiça, ter mais mulheres. E, novamente, olha aí a subrepresentação. O Tribunal de Justiça de Alagoas tem apenas uma única mulher e nós não temos uma previsão de quando vamos ter outra ou outras mulheres. E isso, novamente, é muito simbólico para demonstrar o quanto é necessário para uma questão de justiça e de democracia mais mulheres nos espaços de poder, entendendo que não adianta falar que é contra a violência e reproduzir discursos misóginos, discursos machistas, que, de certa forma, façam com que esse debate seja um subdebate, seja um debate desnecessário. Ah, mas você já tem direitos. Nós, ainda que nós tenhamos direitos na letra da lei, na Constituição, graças à luta, especialmente de muitas mulheres, nós temos um problema muito grande, né, como a Olívia disse, também de efetividade e de reconhecimento social sobre a importância das mulheres ocuparem todos os espaços e, mais que isso, viverem com dignidade. Olívia, já que você... Por favor. E, desculpa aqui por interromper, mas só para poder completar o que a Anne falou, quando a gente fala de representatividade, eu falando sobre isso, ouvi muitas pessoas falando, mas você está falando isso por quê? Já tem mulher lá dentro, você acha que aqui as mulheres são melhores do que os homens? Gente, de maneira alguma, eu acho que alguém é melhor do que outra pessoa. Só que são pessoas diferentes, com vivências diferentes, com visões diferentes. Por mais que a gente encontre homens para essa luta, e isso é muito importante, sim, se eu estou em uma luta para poder mudar um pensamento, para poder ter uma sociedade mais justa, eu preciso que toda a sociedade entre nessa luta. Mas o fato de eu ter homens que sejam simpáticos a essa causa, não quer dizer que esse homem vive os sofrimentos, vivem as dores, vivem o preconceito que uma mulher vai viver. Eu, aqui dentro, já tive situações que eu estava cercada de muitos homens e aí começaram-se as piadinhas sobre mas mulher agora é intocável, mas quer falar de menstruação? Isso aí tem que ser escondido e não sei o quê, como se fosse algo sujo. Mas quando tinham mais mulheres, ou pelo menos a mesma quantidade, eu vi que as piadinhas diminuíam, porque não era tão engraçado quando tinham mais pessoas para te responder. Então, quando a gente fala de ter uma quantidade mais ou menos igual, porque nunca vai ser 100% igual, principalmente, né, que somos números ímpares aqui, somos 25. Mas quando a gente tem uma paridade, pelo menos, algo mais ou menos igualitário, a gente percebe que as piadinhas vão diminuindo. As pessoas se sentem mais constrangidas de fazer uma piada no lugar errado ou de ir contra algo que sabe que está errado, que sabe que não é o caminho, quando sabe que vai ser mais repreendido. Mas quando se sente um ambiente confortável de tem aqui 99% de homens, o agressor, o machista, se sente mais confortável de espalhar, esbanjar aquela masculinidade tóxica. Então, é importante que a gente deixe claro que eu não estou falando que homem é melhor do que mulher ou que mulher é melhor do que homem, de maneira alguma, mas é necessário que a gente tenha representatividade, que a gente tenha um número paritário, para que a gente tenha o fôlego para poder discutir o que é importante para a sociedade. Quando eu falo que eu preciso de mulheres em todos os campos, é porque aqui dentro do Legislativo, para eu conseguir discutir assuntos sobre políticas para as mulheres, eu preciso de mais mulheres para poder dar gás, para poder ajudar essas discussões. Por que a gente não avançou tanto quanto a gente queria? Porque hoje em dia, para eu falar de um assunto sobre mulher, que era para ser algo simples, já que é a maior parte da população, a gente precisa lutar
5 vezes mais do que para falar de um assunto que abarque homens ou algo do gênero. Por que eu falo que tem que estar, então, em todos os campos? Delegacias, por exemplo. Já vi inúmeras mulheres falando, Olívia, eu não denunciei, porque quando eu cheguei lá na delegacia, não, por exemplo, em interior, que nem todos têm delegacia especializada para mulher. Eu cheguei lá, só tinha homem, na hora não tinha nenhuma mulher. Quando eu fui falar que o meu marido me tratou assim, assim, assado, ou que me empurrou na parede, falaram, mas nem tem nenhum rosto, não tem nada, isso daí não foi violência não, para de choramingar e vai para casa. Então, infelizmente, o machismo está muito enraizado na nossa sociedade. Então, eu preciso de mulheres em todos os lugares para que as mulheres possam ter essa representatividade, para que as mulheres possam ser mais acolhidas. Conseguir fazer com que essa pauta avance, exatamente, né? E a gente não está falando avançar. de ser melhor, né, Olívia? A gente está falando de uma sociedade que precisa melhorar, né? Exatamente. Então, eu não acho que aqui a gente entra na questão de ser melhor ou de ser pior, mas de ser diferente e de serem dores semelhantes. Então, fica mais fácil de acolher, fica mais fácil de pensar junto em soluções. E por isso que a gente precisa dessa paridade na política, nas delegacias, na advocacia, na medicina, enfim, em todas as áreas, para que a gente possa realmente ter um avanço real, significativo e otimizado na nossa sociedade. Como é que você acha que você pode ajudar uma entidade como a Amada, que discute o direito, e muitas vezes esse direito passa pelo parlamento, que é a Casa de Leis, que vai criar elementos de proteção para que esse direito seja, né, de certa maneira, efetivado? Olha, eu fico muito feliz de você perguntar isso, porque acho que abre para a gente aqui um link também para que a gente possa avançar, mas eu acredito que esse link é até mais fácil de a gente identificar. A Anne, por estar nessa questão da ONG com as mulheres advogadas, ela consegue, de fato, ver, olha, tem essa situação aqui, chegou para mim essa mulher que está com algum tipo de violação dos seus direitos, ou que se sente violada, independente da lei em si. Quando chega aqui, bora fazer alguma coisa. Eu, quando advoguei, não sei se você tem o mesmo sentimento, Anne, muitas vezes a gente queria fazer algo para proteger aquela mulher, para acolher aquela mulher, ou até mesmo para evitar que outras mulheres se encontrassem naquela situação, mas eu não encontrava leis ou políticas públicas que entrassem naquele caso específico. Algumas eu achava, outras não, outras era muito genérico, eu tentava ali forçar um pouquinho para entrar naquilo, mas enfim, quem está ali na ponta recebendo aquelas mulheres que estão tendo essa violação de direitos, realmente percebia qual legislação era necessária naquele momento, qual eu precisava alterar, qual eu precisava criar, ou qual política pública não estava chegando ou não deveria chegar. Então, acredito que a Amada é quem pode trazer para a gente esses casos, para que a gente possa aqui montar os documentos necessários para poder fazer a lei ou para acionar a prefeitura, o governo do estado, enfim, para fazer a política pública ser efetivada naquela região. Mas acredito que a Anne pode me ajudar nessa resposta também. Então, vou lhe provocar, Anne. Em que modo a Amada pode contribuir com esse debate que é do Legislativo, mas que partirá para uma ideia de Executivo e efetivamente levar direito para as mulheres? Perfeita. Antes, eu até queria dizer, né, registrar, que eu fiquei muito feliz com a sua fala, Olívia, e tenho muito orgulho, inclusive, da sua atuação. Me recordo a primeira vez que eu estive aqui, a seu convite, foi para um debate sobre uma questão ao redor da dignidade sexual de mulheres e meninas, e eu achei muito corajoso da sua parte, e não tenho dúvida alguma que o fato de ser uma mulher no poder faz toda a diferença para que debates como esse existam, debates como o do Agosto Lilás também. E falar sobre isso, né, sobre mulheres no poder, como vocês disseram, não é sobre ser melhor ou ser pior, mas sobre ser diverso. E os espaços de poder precisam representar a diversidade da sociedade. E nós somos mais da metade da população, então nada mais justo, né? E nesse lugar, Amada, e a gente de fato conta com o seu apoio, com o apoio de todos e todas que fazem essa casa, no sentido de, primeiro, dar visibilidade ao problema. E isso tem uma questão muito simbólica, até mesmo a fala, no sentido de dizer que isso é importante, faz muita diferença, porque muitas vezes batemos em muitas portas que dizem que isso aí é mimimi de mulher. Eu já ouvi literalmente esta frase. E, além desse apoio simbólico importante, no sentido da execução e do olhar sobre a importância legislativa, então a produção de leis voltadas para essa questão, como leis que você já implementa, você já conduziu nessa casa, as audiências públicas também são momentos importantes para que nós possamos dialogar de uma forma ainda mais
profunda sobre essas questões. A produção legislativa, que, já lhe digo, pode contar, e quando nós tivermos ideias que achamos relevantes, vamos bater também a sua porta, certas de que também contaremos com o apoio das demais que formam a nossa pequena bancada aqui na Câmara de Vereadores. E nós também, como estamos ali nessa porta de entrada, como advogadas e como, antes de tudo, mulheres que experimentam na pele, né, as dores e as delícias dessa condição, mas também que representamos muitas vezes mulheres em outras formas de vulnerabilidade. Vulnerabilidades, né, transversais, relacionadas à cor, à classe social, à falta de acesso. Infelizmente, Maceió, apesar de ter uma rede melhor do que a rede dos demais municípios, isso é fato, Maceió é um município que está mais bem contemplado. Já deu o primeiro passo. Já, né? Isso, e acaba sendo referencial para outros municípios, com iniciativas como a Patrulha de Maria da Penha, de ter 2 delegacias, temos agora 2 juizados de violência doméstica, mas ainda assim está muito aquém da real necessidade das mulheres aqui do nosso estado, que, como eu disse, são a maior parte da população. Eu até disse na audiência pública que nós não temos ainda uma casa de passagem, e eu entendo que essa é uma iniciativa importante de nós cobrarmos juntas e juntos. O que é uma casa de passagem? Eu acho que é importante você dar essa definição, porque talvez a gente possa contribuir para que outras mulheres de outras associações cobrem também essa casa de passagem. Perfeito. Nós temos uma casa-abrigo em Maceió, é a única do estado. Então, Maceió é o único município do estado que tem uma casa-abrigo, e acaba que a Prefeitura de Maceió, que assiste essa casa-abrigo, acaba atendendo muitas vezes mulheres de todo o estado. Então, esse é um fato e é uma cobrança importante que o estado resolva. Só para especificar, a casa-abrigo é um local onde mulheres que estão correndo risco de vida, que estão sendo ameaçadas, risco de feminicídio no caso, elas são abrigadas, salvo engano, podem ir com filho menor de idade. Isso, até 12 anos. Até 12 anos elas podem ir com filho, e em um local escondido, já por conta desse risco, né? E elas podem ficar lá, sendo que elas ficam fechadas mesmo, para que não acabe acontecendo algo pior com essas mulheres. Elas não podem sair para trabalhar, se tiver concílios, eles não podem sair para estudar, elas realmente ficam isoladas. É uma medida de emergência. Uma medida de emergência, enquanto se resolve a situação. Seja prender o agressor, seja deslocar essa mulher para algum outro local, achar a família, enfim, fica ali realmente escondida do agressor para não chegar em casos, em vias de feminicídio. Isso. E muitas mulheres acabam optando por não ir para casa-abrigo, porque justamente é quase como uma prisão. Porque ela não pode se comunicar, justamente por ser um local sigiloso, ela não pode entrar em contato com ninguém, porque corre o risco desse homem rastreá-la. Exatamente. A casa de passagem ainda que seja também uma forma de abrigamento, é um abrigamento que não tem esse requisito do absoluto isolamento. É um lugar que, naquela situação de emergência, imagina uma mulher, tarde da noite, não tem para onde ir. E aí, o lugar ideal seria uma casa de passagem especializada para mulheres que estão nessa situação. E o nome de passagem é porque também é por tempo curto, é isso? Isso, geralmente 48 horas. Seria justamente para essas primeiras horas. Nós temos na Casa da Mulher Alagoana, inclusive a Prefeitura de Maceió tem também uma participação na Casa da Mulher Alagoana, mas que não é um equipamento específico do município, mas um equipamento do Tribunal de Justiça na Casa da Mulher Alagoana. Então, entendemos que seria interessante ter também esse equipamento, assim como outros equipamentos especializados, né? Os centros de referência, que são fundamentais. Eu, como advogada, eu digo que mais importante que o atendimento jurídico é o acolhimento inicial, psicológico e social, porque naquele momento é um momento importantíssimo, até mesmo no processo de decisão, porque decidir romper o ciclo da violência, fazer uma denúncia, eu lhe digo, é extremamente desafiador. Você defendeu a pós-denúncia, né? Que talvez seja essa mulher que recorre, talvez a casa-abrigo da necessidade mais emergencial e necessite da de passagem também dentro de uma realidade. E que, na sua avaliação, pelo que você falou na audiência pública, o pós-denúncia vai servir de referência para outras mulheres terem coragem de denunciar. Então, é um pouco isso também. Tem que funcionar o equipamento para incentivar novas denúncias. Isso, é muito importante. A denúncia tem se mostrado, como eu até mencionei lá, como um importante mecanismo de prevenção aos feminicídios, porque as mulheres que denunciam, geralmente, são mulheres que conseguem obstar o pior, né? E, geralmente, as mulheres que morrem nunca denunciaram. Estima-se que 70% nunca denunciou a violência.
E o pós-denúncia é fundamental para que essa mulher também se sinta acolhida e outras que presenciaram aquele pós-denúncia exitoso de uma vida salva também se sintam acolhidas, porque o que é que passa na cabeça de muitas mulheres? Do que adianta denunciar, não vai dar em nada. Ou a fala do medo é uma fala recorrente, a fala da dependência econômica, a fala do não tenho que dar um pai para os meus filhos, também é uma fala muito recorrente. O social, né? Porque houve uma época em que a mulher que ficasse sem, abre aspas, um marido, é como se ela não fosse, fosse menos mulher, né? Então, ao olhar público, e é uma coisa que eu ouvi muito importante da comandante da Patrulha Maria da Penha, é que da Lagoa à Ponta Verde, e eu estou dando o exemplo da Ponta Verde como área nobre, existe o mesmo sofrimento, só que a mulher da Lagoa, às vezes, tem mais coragem de pedir ajuda, porque a iminência do risco de morte é maior. Enquanto que a da área nobre silencia mais em função do aspecto social que envolveria uma denúncia e a decisão de romper com esse ciclo. Mas que a patrulha atende às duas realidades. Eu vou até além disso, viu, Marcos? Eu acredito que, quando a gente vai para a área nobre, muitas mulheres têm medo de denunciar porque tem um tabu maior. Normalmente, quando a gente fala de violência, infelizmente, muitas pessoas falam, mas isso só acontece quando é em uma sociedade pobre. Nos ricos, isso não acontece. Então, a pessoa, além de estar sofrendo tudo aquilo, além da questão financeira, além de uma dependência financeira que muitas vezes existe, a pessoa ainda pensa, vão falar que é mentira, vão falar que eu sou ingrata, vão falar que eu já estou em uma situação muito boa, que estou reclamando de barriga cheia. Então, eu acredito que existe um tabu grande também naquele momento. Quando a gente fala sobre a mulher é sempre julgada. Se você tem uma situação muito ruim, você é julgada porque tem uma situação muito ruim. Se você tem uma situação muito boa, então você não tem dor nenhuma porque está numa situação muito boa. A mulher é julgada em todos os momentos que ela está. Então, eu acredito que quando você está em uma situação ali na beira da lagoa, as políticas públicas chegam de maneiras diferentes. E aí a gente consegue sentar, a gente consegue conversar, a gente consegue acolher aquelas mulheres de maneiras diferentes. Porque elas não têm o medo de conversar com você. Eu acredito que tem essa visão diferente. Então, é muito bacana que a Maria da Penha tem essa visão de eu tenho que acolher mulheres, independente de onde ela está. Mas, obviamente, que a gente sabe que é um medo, uma dor muito grande para todas as mulheres. E a gente tenta chegar em todas, né, Anne? Eu acredito que quando a gente fala de violência, a gente vai em algo muito profundo. Porque quando a gente fala do medo de denunciar, até pouco tempo atrás, muitas mulheres denunciavam e quando chegavam em casa, em vez de um tapa, levava 2. Se denunciasse de novo, em vez de 2, levava um tiro, levava uma facada. Então, era muito complicado. Eu acredito que quando as nossas denúncias começam a surtir efeito, quando a gente vê que o agressor foi preso, quando a gente vê que, fazer uma denúncia, o Estado, de maneira geral, né, te procurou, te acolheu, te ajudou com um aluguel social, que já é lei aqui em Maceió, inclusive de minha autoria. Quando a gente fala que agora a Casa da Mulher Lagoana tem um espaço para você ficar, uma casa de passagem, enquanto você vai tentar uma moradia, que tem lei aqui em Maceió também, falando que as mulheres que sofrem violência têm prioridade nessas moradias. Então, ela saber que vai ter a casa dela, ela saber que vai conseguir participar de uma capacitação e ter o emprego dela, saber que tem o Emprega Mulher do município de Maceió, saber que aqui, inclusive, não sei se você sabe, Anne, que 3% das vagas de todas as empresas terceirizadas que prestam serviço para o município de Maceió, 3% é destinado para mulheres que sofreram violência. Então, isso vai dando uma independência financeira para a mulher. Ela percebe, opa, peraí, eu denunciei, ele foi preso, eu estou sendo acolhida, eu tenho uma casa, eu tenho um emprego. A mulher que vê isso pensa, então não preciso mais ficar nessa situação. Eu vou ser acolhida. Isso em Maceió, né? Eu vou ter isso para me auxiliar. Então, sim, é difícil, é um ciclo muito difícil de romper, mas quando a mulher percebe que ela tem um auxílio, que ela tem uma ajuda, isso dá mais gás, dá mais coragem. Ela percebe que tem uma mão estendida falando para ela, vem que eu estou aqui com você.
Anne, você anotou alguma coisa aí? Acredito que é para não esquecer, para complementar, por favor. Não vou nem perguntar, é você quem fala. Porque eu tenho mania de já pensar em encaminhamentos. Adoro. Né? E um deles, que eu acho que também urge, é a necessidade da capacitação mesmo. Porque todos os equipamentos de atendimento do nosso município, ainda que não sejam especializados no atendimento à mulher, podem ser portas de entradas para situações como essa, de violência. Eu estou falando dos postos de saúde, eu estou falando das escolas municipais que acabam lidando com crianças vítimas, direto ou indiretamente, da violência. E eu acho que essa formação, de forma até compulsória, nessa temática também seria excelente. Eu não sei se existe uma lei municipal com esse objetivo, mas se existir, perfeito, e se existir, que ela encontre essa efetividade, porque é uma formação fundamental. A Amada também está nesse lugar à disposição, assim como também eu acho que seria muito importante, até para que nós, operadoras e operadores do direito, mas a sociedade como um todo, tenham ciência de toda essa legislação municipal que já existe em relação a esses direitos dos grupos vulneráveis. Talvez seja interessante, se for possível, a construção de um documento que reúna essa legislação, para que a gente também, porque ainda que sejamos da área, muitas vezes a gente também não tem consciência de toda a legislação que nós podemos instrumentalizar ao longo do nosso exercício. O que eu percebi, Olívia, e não sei se seria a fala mais mediadora, mas o meu posicionamento aqui me permite isso, é que temos grandes ideias, grandes forças na sociedade atuando, que precisam se conhecer para que a gente torne isso mais conhecido da opinião pública, né? Porque quando você fala dos equipamentos e do que funciona, do que a Anne sabe que é direito, que precisa ser colocado em prática, e do que precisa ser real dessa história, acho que é o casamento perfeito. Anne, né? Vou tentar fazer um levantamento. Não vou saber de todas as leis, obviamente, porque, infelizmente, algumas se perderam em vamos fazer a digitalização. Então, algumas perderam, alguns documentos ficaram por aí no caminho. Mas vou tentar fazer um levantamento das leis que a gente tem, até para que a gente cobre a eficácia de algumas, porque nessa perda de digitalização do que é papel, enfim, nem todas estão em prática mesmo, mas ver algumas para a gente tentar montar um documento, até, quem sabe, fazer um seminário para apresentar isso para todos os órgãos, para apresentar isso para todas as ONGs, para quem realmente tiver o interesse, para que a gente possa passar para a população. Mas só para te atualizar sobre duas leis que eu acho muito bacana. Uma delas não é de minha autoria, tá certo? É de outra vereadora aqui desta casa. É a Lei Maria da Penha vai às escolas, que eu acho fantástica. Essa lei, a ideia realmente é que as nossas crianças já cresçam com uma mentalidade diferente, exatamente para evitar a violência contra a mulher. Porque eu acho que tão importante quanto acolher uma vítima, né, que é essencial, é que a gente evite novas vítimas. Então, acho que essa capacitação de a gente explicar desde criança o que é a violência, que muitas pessoas não sabem, talvez, que a violência moral, que a violência psicológica é a violência. Muitas realmente não sabem, tá? Isso é sério. Então, a gente explicar o que é violência, a gente explicar o que não é permitido, e a gente explicar que, mesmo sabendo daquilo, você ousar fazer algo do gênero, você vai ser punido. E isso, desde criança, eu acho que gera uma mentalidade diferente, uma mentalidade de cuidado maior. Então, eu acho uma lei essencial, já existe. Admito para você que não sei se já está acontecendo, porque foi aprovado entre ano passado e esse ano. Então, tem toda aquela questão burocrática de ver como vai ser colocado na prática, de capacitar o profissional. Enfim, não sei se já está acontecendo, mas já é lei. E uma segunda lei, que na verdade não é lei, é projeto, mas que foi de minha autoria depois de ter sido acionada por uma vereadora de um interior aqui de Alagoas, que ela me desabafou comigo que existe em 2 municípios aqui em Alagoas IML, que é em Maceió e em Arapiraca. Mas que uma mulher que sofreu violência, por exemplo, no sertão, ela, além de ser vítima de toda aquela situação de violência, a gente sabe que, infelizmente, se revitimiza quando vai na delegacia, passa por todo aquele constrangimento de contar tudo, de ter que anotar o BO, ainda precisa ir para outro município, e até Arapiraca, que é mais próximo, para poder fazer o exame de corpo de delito, para depois poder aí
realmente iniciar todo o inquérito policial, toda a questão judicial. Formalizar o processo. Formalizar o processo. E aí ela me acionou para que a gente tentasse iniciar um movimento, quem sabe fazer um projeto de lei, para que em toda unidade de saúde existisse um profissional capacitado que se credenciasse junto ao IML, para que esse profissional pudesse fazer esse exame de corpo de delito e ele mesmo emitir um laudo. E como a gente sabe que, obviamente, eu não posso fazer uma lei para o Estado, mas a gente sabe que muitas vezes na capital sai como um espelho, né, para o resto do Estado. Então, a gente protocolou, na semana passada, salvo engano, nessa casa, um projeto de lei para que em todas as unidades de saúde que tivessem capacidade para isso, seja hospital privado, seja UPA, seja unidade básica de saúde, o médico ou algum técnico capacitado se credenciar junto ao IML para poder fazer esse exame de corpo de delito e que não fosse apenas no IML, porque isso, acredito que iria humanizar um pouco mais a situação para aquela mulher que sofreu. E acelerar. Exato. Humanizar e acelerar para poder deixar menos difícil aquela situação. Acredito que podemos pensar aí num trabalho de telemedicina, porque, obviamente, que a medicina legal precisa do toque, mas se o profissional na ponta for treinado para identificar a lesão e fazer imagens e mandar essas imagens e o que estiver nessa central analisar, pode, quem sabe, orientar. Estou complementando o seu projeto. É interessante. Você está vendo que o assunto não para aqui. E que se a gente fala da mulher, a gente fala da família da mulher, que também vai conviver com parte desses traumas. A gente nem partiu ainda para o acolhimento psicológico, né? Ou até psiquiátrico em alguns casos. Mas a ideia era dar o pontapé inicial, ou pelo menos o primeiro passo, né? Para compreender a diferença que é falar de um assunto tão grave com mulheres que vivem essa realidade do que alguém que apenas especula sobre esse assunto. Essa é a ideia do Câmara em Debate. Esse assunto não se esgotará aqui. Possivelmente a Amada volte, possivelmente a vereadora Olívia volte em outras oportunidades para falar com você que está em casa e, principalmente, para que você reflita sobre o que foi debatido aqui e compartilhe esse link para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Muito obrigado. Até o próximo Câmara em Debate.